que diz o axioma 8, né, o oitavo axioma, que diz sobre a medida do ângulo, medida de ângulos, né? Então ele diz que existe uma correspondência ali entre todos os ângulos, aqui chamados de BAC, né, deu um nome para ele. Existe então uma correspondência entre um ângulo e um número entre 0 e 180, certo? Então eu tenho aqui um ângulo, né, as semi-retas de mesma origem, aqui no vértice A. Aqui eu tenho os pontos B e C, tá? E aqui então eu vou ter associado a ela, vou ter um número, né, um número alfa. Esse alfa pertence ao intervalo de 0 a 180, então ele vai ser um número entre 0 e 180. A gente vai ver depois nos próximos passos como fazer essa associação de números. O que o axioma diz apenas é que existe essa associação. Como ela é feita, a gente vai descobrir agora. Bom, esse número, então, ele é chamado de medida. Então, alfa é a medida do ângulo BAC, certo? Em graus. Essa é a unidade de medida para ângulo que a gente vai utilizar, em grau. Tá? Muito bem. Ângulos. Com mesma... aqui, tá. Ângulos com mesma medida. Qual que é a notação, então, para a medida do ângulo? A medida do ângulo vai ser um mzinho na frente do ângulo. Então vai ser um mzinho no ângulo BAC. Ok? Então essa aqui é a notação para a medida de ângulo. Então ângulos com mesma medida são ditos congruentes. Então, o que eu quero dizer quando dois ângulos são congruentes? Dois ângulos são congruentes se eles possuem a mesma medida. Tá? É isso que eu quero dizer. E qual que é a notação, então? A notação, se. Então, a medida do ângulo BAC e EDF, por assim. Então, se eu tenho, deixa eu ver a notação que eu estou utilizando é outra aqui, é DEF. Tá? DEF. Então, se esses dois ângulos aqui, se essa medida é igual a essa medida, né? Então, eu coloquei o mzinho na frente, significa que eu estou falando dessa medida, desse número aqui entre 0 e 180 aqui, que representa a medida desses dois ângulos. Se essas duas medidas são iguais, então a notação que a gente vai utilizar, então eles são congruentes, e aí a gente usa a seguinte notação. O ângulo BAC, ele é congruente, então a gente coloca um igualzinho e um tiozinho, DEF. Então, se a medida desses dois ângulos são iguais, então quer dizer que esses dois ângulos são congruentes. Então, a notação de congruentes é exatamente essa aqui. Um igual com um tracinho, um tiozinho em cima. Ok? Daí a gente tem, então, o axioma 9. O axioma 9 diz sobre a construção do ângulo, né? Então, como que a gente constrói? Bom, então, para cá, para esse axioma, a gente considera então uma semi-reta AB, tá?
Então, uma semirreta da reta origem de um semiplano H. Então, é uma semirreta com origem, que é o A, na reta origem do semiplano H. Vou fazer um H mais fresco aqui. Beleza? Então, como que eu estou construindo aí? Eu tenho então uma reta, essa daqui, que é a origem do semiplano. Então, o semiplano é todo mundo aqui para cima, né? Para cima da reta. Esse aqui vai ser o semiplano H. Ficou feio, né? Então esse aqui é o semiplano H, então acima dessa reta aqui. E o que a gente vai considerar é a origem aqui dessa semirreta AB em cima aqui, e ela é inteiramente contida aqui. Então aqui eu tenho o A e o B. E aqui eu vou tomar um ponto C aqui sobre essa reta aí. Tá bom? Então qual que é a ideia então desse axioma? Esse axioma está falando o seguinte, ó, para cada número R pertencente entre 0 e 180, então existe essa correspondência, não existe? Então como que eu, dado o número, eu construo o ângulo? Então primeiro eu considero uma semirreta fixa aqui, né? Considero na verdade eu considero uma reta fixa aqui e uma semirreta com origem nessa reta, tá? E aí eu pego, escolho, né, o ponto C de tal forma, né? Aqui na verdade a construção é o contrário, na verdade aqui é o B, então eu peguei um ponto sobre, eu tenho a reta origem aqui e eu tenho a semirreta em cima da reta, ou seja, a B uma semirreta com origem na reta do semiplano. Ela está inteiramente contida, na verdade. Então, para cada número R, pertencente entre 0 e 180, existe exatamente uma semirreta AC com C nesse semiplano H tal que a medida do ângulo, né? Então vai existir um ponto aqui C onde eu tenho essa semirreta aqui inteiramente contida aqui no semiplano H. Então vai existir esse ponto C, onde a medida desse ângulo vai ser exatamente R. Tá? A medida do ângulo CAB é exatamente R. Tá? Então basicamente é como a ideia do transferidor, né? Eu tenho uma semirreta aqui, né, que dá origem a esse semiplano aqui superior. E aí, para cada número R, eu vou ter um ponto aqui, nesse semiplano, onde essa semirreta aqui dá origem a um ângulo que tem a medida R. Essa é a ideia desse postulado. Tá? Então, o instrumento que a gente utiliza para fazer essa medição é o transferidor. Né? Então, o transferidor é mais ou menos a mesma base aqui, né? Só que aí ele tem aqui uma circunferência, né? Vai achando os pontos aqui da semicircunferência, né? Que a gente não sabe ainda, não definiu no curso o que é uma circunferência, já a gente chega lá. Mas o transferidor é essa ideia, ele tem uma reta aqui, base, que é a reta que dá origem ao semiplano H, onde está posicionado o transferidor,
E aí para cada ponto lá do transferidor eu tenho essa semi-reta aqui que dá origem a esse ângulo com aquele valor de medida, de 0 até 180.